Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na carta de Tiago, capítulo 3, versículos 1 a 12, que diz: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, que amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Ao meditar na palavra, o Senhor me levou a essa passagem que Tiago explicitamente fala sobre o poder daquilo que sai da nossa boca, ou aquilo que falamos, que se não houver a santificação e consagração de nossos lábios, como viveremos a novidade do Senhor? Aqui fica bem notório que nossa vida pode ser diferente daquilo que aprendemos se começarmos a viver os princípios da palavra e andar em santidade. Pois vimos que um conjunto de atitudes são necessários para restabelecermos a ordem e o alinhamento de nossa vida espiritual com o nosso comportamento. Pois já nos é ensinado em Provérbios capítulo 13, versículo 3, sobre o assunto. O que guarda a sua boca preserva a sua vida, mas o que muito fala tem perturbação. Tiago nos mostra que a condução da nossa vida está ligada diretamente naquilo que sai da nossa boca, pois isso é a execução do que pensamos e do que está em nosso coração. Mas quando permitimos ser purificados, sondados, curados, tratados e examinados pelo Senhor diariamente, começamos a ter noção de como uma palavra pode ser importante no curso da vida e para conquistarmos nosso propósito. Assim também vemos Jesus dizendo sobre o assunto no Evangelho segundo Mateus capítulo 15, versículo 11. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, isto sim, é o que o torna impuro. Assim faz necessário lembrar-nos do que aconteceu com Miriam, irmã de Moisés. Miriam, filha de Joquebede, a irmã de Arão e Moisés, Miriam foi citada como profetisa, ou seja, através de inspiração divina, anunciava a mensagem de Deus ao povo. Ela tinha sensibilidade e discernimento para compreender e declarar o que haveria de acontecer. Juntamente com Arão, ao lado de Moisés, guiaram o povo no deserto. Era uma mulher de destaque entre as demais. Da sua boca saía o direcionamento do Senhor. Porém, certa vez,
Miriam e Arão não foram consultados sobre a ordem que Deus deu diretamente a Moisés para que escolhesse 70 anciãos para ajudá-lo a profetizar em Israel. Acontece que Miriam e Arão tinham comunhão com Deus. No entanto, era com Moisés que Deus falava face a face e o responsável pela condução do povo no deserto. Então, movida pelo ciúme e inveja, a mulher que profetizava bênçãos juntamente com Arão começaram a criticar Moisés por ter se casado com uma mulher etíope e a questionar a autoridade de Moisés concedida por Deus, como descrito no livro de Números, capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz: Um dia Miriam e Arão criticaram Moisés porque ele tinha se casado com uma mulher cusita e disseram: Será que o Senhor só fala por meio de Moisés? Ele também não tem falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. A boca que transmitia a mensagem de Deus agora falava mal do próximo ou do próprio irmão. Mas nada passa despercebido a Deus, que ouviu o ressentimento de Miriam, que foi punida com lepra. Moisés intercedeu por ela e após 7 dias foi curada, pois o Senhor é um Deus misericordioso. Devemos ser criteriosos com as palavras, pois elas podem ser como uma arma, podendo destruir tanto nós mesmos como os outros. Miriam sofreu as consequências do poder de sua língua. Eu quero concluir com o conselho que recebemos, assim descrito no livro de Salmos, capítulo 34, versículos 12 e 13, que diz: Você deseja amar a vida e ser feliz? Cuidado então com o que fala. Evite dizer mentiras e falar mal dos outros. Afaste-se do mal e esforce-se em fazer o bem. Procure viver em paz com todos. Esforce-se ao máximo para consegui-la. Temos a oportunidade de viver os princípios do Senhor, mas se não houver a compreensão de nossos valores, e nisso digo a pureza para aperfeiçoamento do caráter, para andarmos como Cristo andou, podemos não compreender o que o Senhor está nos revelando. Pois uma vez que guardamos nossas opiniões e assertivamente falamos daquilo que é necessário, não nosso ponto de vista, preservamos nossa saúde e vida, como vemos descrito lá no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 4, que diz: Uma língua saudável é árvore de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. E também no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz: A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Nossa virtude está em viver de uma maneira centrada nos princípios, ainda que queiram negociar, comprar ou oferecer em troca, é algo que não pode ser vendido e inegociável. Tenhamos um dia de reflexão e pense sobre cada palavra que sair da sua boca, pois haverá multiplicação, frutificação e colheita, pois uma palavra pode mudar um ambiente. Oremos, Pai, nós te louvamos e te agradecemos, graças te damos por esse dia. Obrigado por este fôlego de vida, obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Somos gratos, Pai, por aquilo que o Senhor está nos falando e a revelação da sua palavra, para nós, Pai, estarmos conscientes de tudo que sai da nossa boca, ou melhor, do poder que nós temos, tanto, Senhor querido, para construir como para destruir. Somos gratos a Ti, que vem o seu reino. Manifeste o seu querer, a sua graça e a sua vontade. Dê-nos a direção necessária para aquilo que nós temos que fazer neste dia de hoje. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação, que o seu reino seja estabelecido em graça, glória e poder. Que o Senhor dê a orientação necessária para todo aquele que necessita. Somos gratos, consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo diante do seu altar, para que o seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em tudo o que fizermos. Muito obrigado, Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor.
Quem vos fala é o pastor Leandro Araújo de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.